Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante quando se fala da nossa vida financeira: consumo e consumismo. Então vamos ver os nossos objetivos do vídeo. Compreender o que é consumo, diferenciar o consumo de consumismo e identificar como realizar um consumo consciente. Então vamos lá. O que significa para você? Vocês sabem o que é consumir de forma consciente? Bem, o que é o consumo de forma consciente? Vocês sabem? Quais são os hábitos que a gente pode dizer que é de um consumo consciente? Então vamos lá. Vocês sabem o que o ambiente no qual estamos inseridos pode influenciar para comprar itens desnecessários? Vocês já perceberam se alguma vez desejaram ter um objeto porque todos os amigos tinham? Essas três perguntas acho que de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, aconteceu na vida de vocês, não é verdade? Por exemplo, conscientemente eu vou consumir algo que estraga o meio ambiente, que faz com que o meio ambiente vai ter vários problemas. Por exemplo, consumo de combustíveis. Se eu posso ir um pouquinho a pé, né, além de fazer o exercício físico, eu estou reduzindo o consumo de combustível fóssil, estou contribuindo. Não preciso fazer uma mudança totalmente radical da nossa vida. Dentro do consumo consciente, eu posso fazer pequenas ações que já vão ajudar o meio ambiente e a vida também. No caso, o meio ambiente significa o seguinte, né, que influencia na compra de objetos, né? Um grupo social às vezes usa determinados códigos, né, roupas, e que você se sente obrigado nesses códigos, a vestimenta, de utilizar aquele mesmo material, aquela mesma grife, para você se sentir aceito no meio social, não é verdade? Já deve ter acontecido e vocês devem ou já ter vivido ou visualizado esse tipo de situação. Veja o que o Serbassi fala. Você tem uma casa, um carro, um plano de saúde, filhos e uma boa escola e um guarda-roupa em que cada peça custa R$100, mas que com as etiquetas de grife elas custam R$1.000. Tem que ter mesmo ou decidiu ter para falsos amigos ou apenas para status? Quando a gente fala disso aqui, é aquele grupo de meio social. Às vezes você tem uma camiseta preta, né? Eu sempre digo, a camiseta preta é aquela camiseta coringa, tanto os meninos quanto as meninas, né? Você compra uma camiseta preta aí hoje, tranquilamente, com uma boa qualidade, em torno de R$40, R$50, uma boa camiseta. E que vai ter uma durabilidade muito grande. Mas se eu coloco uma grifezinha, simplesmente o logotipo de uma determinada grife, essa camiseta vai custar R$100, R$150. Mas assim, você compra pela grife para impressionar os outros, já que a qualidade é exatamente a mesma, aí é que a gente começa a pensar no consumo consciente ou não consciente. Status é o que comprar coisas de que não precisa com dinheiro que você não tem, para mostrar às pessoas de que nem gosta de você e é alguém que você nunca vai ser. Então, aquela pessoa que tenta de qualquer maneira, porque o pior ainda de comprar uma roupa simplesmente para agradar um grupo de pessoas, além delas realmente não gostarem de você, você ainda causar um outro problema no seu orçamento, que é o endividamento. Então, isso é totalmente negativo. Então aqui nós temos um quadro da definição do Aurélio 2021 para diferenciar consumo de consumismo. Então vamos ver aqui primeiro o consumo. O que se utiliza, aquilo que é gasto, dispêndio, consumo de energia. É o uso que se faz de bens e serviços produzidos. É a ação de consumir, de gastar, de despesa. Agora a definição de consumismo: ato, efeito ou prática de consumir, de comprar em excesso, paixão por comprar,
tendência para comprar desenfreada e excessivamente. Então, vocês conseguiram ver a diferença entre o consumo e o consumismo? E também tem aquele aspecto que a gente falou do consumo consciente, ou seja, eu olhar, ver o olhar em relação também de eu economizar dinheiro e também ter uma visão, por exemplo, do meio ambiente. Por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, Japão principalmente, eles já estão comprando vários produtos do Brasil, das nossas commodities, né? Por exemplo, os grãos, aonde eles não agridem o meio ambiente, que não usam agrotóxico e assim por diante, tem mais facilidade de venda. E a gente tem que se adaptar exatamente para conseguir fazer a venda dessas commodities. Fazendo uma reflexão individual, vocês conseguem avaliar se no dia a dia vocês estão sendo consumidores ou consumistas. Ou seja, se vocês estão consumindo o necessário ou estão sendo consumistas por moda ou por status. Vocês conseguem fazer essa diferenciação? Tenho certeza que sim. Vocês vejam aquilo que realmente eu preciso. É aquelas 3 frasezinhas, as 3 perguntinhas que a gente tem lá. Eu quero aquele produto, eu preciso daquele produto e eu posso ter aquele produto? Se uma das respostas for não, não tem razão para comprá-lo, não é verdade? Bem, vamos lá. O que eu devo avaliar para saber se eu estou sendo consumista? De novo, Serbasti diz o seguinte: eu realmente quero aquele produto? Antes de uma boa lábia comercial, convencia você a comprar que nem sabia o que você queria. Isso é muito comum acontecer. Eu realmente preciso daquele produto? Avalie se é só uma necessidade ou você está comprando por impulso. Ou seja, fui passear no shopping, não tinha planejado comprar nada. E vejo uma coisinha lá que eu adorei. Ah, eu quero? Quero. Mas eu preciso daquilo? Opa, daí você já começa a pensar. Eu posso? Ah, se você quer e precisa, é importante avaliar se a compra não afetará suas contas a ponto de custar mais caro lá na frente. O que ele quer dizer com isso? Você passeou no shopping, você diz, eu quero. Eu também estou precisando dessa camiseta. Mas eu não tenho dinheiro esse mês. O que eu faço? Passo no cartão de crédito. Mas eu não planejei esse gasto para o próximo mês no vencimento do cartão. Se eu não planejei, isso pode se tornar que eu não vou conseguir pagar a integralidade do cartão e vou usar o crédito rotativo, que é um dos mais altos, como a gente já vem conversando há muito tempo. E isso não vou conseguindo pagar, eu vou ter que pagar juro. E às vezes isso pode se tornar uma bola de neve, que vai tornar exatamente o que a gente chama de endividamento. Agora a gente vai ver 3 situações que eu vou ver a situação, daí vou fazer uma pergunta a respeito daquela situação e eu vou querer que vocês destaquem para poder responder essa pergunta. Tá ok, gente? Vamos lá então? Situação 1. Roberto quer comprar um livro para o seu curso de matemática. Então, decidiu ir à livraria do shopping. Porém, ao chegar lá, se deparou com vários anúncios de promoção e acabou comprando um tênis. Em seguida, passou pela praça de alimentação e acabou comprando um hambúrguer e um milkshake. Por fim, chegou à livraria, comprou o livro de que precisava. Situação 1. E agora vem a pergunta, vou dar um tempinho para vocês responderem, destacando no slide anterior para que vocês consigam responder essa pergunta. Roberto comprou o que precisava ou gastou além do que deveria? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, nessa questão aqui, ele comprou o que precisava, vocês vejam que ele tinha um plano, só que no plano chegou no shopping, começou a observar várias coisas. Eu peguei exatamente o mesmo texto aqui e vamos lá, comprou o tênis. O tênis ele tinha planejado comprar? Não. Então aí já está com problema, porque o objetivo dele era comprar o quê? O livro que ele precisava. Mas além disso, ele já nesse passeio comprou um hambúrguer e um milkshake. Ou seja, ele foi lá e não comprou só aquilo que ele precisava. Ele foi lá e consumiu outros produtos que ele não havia planejado. Daí vem aquela pergunta, mas ele não pode fazer isso, eu não posso fazer isso? Desde que você tenha se planejado, não tenha nenhum problema. E respondendo aquelas 3 questões. Eu preciso, eu quero, eu preciso e eu posso. Se eu conseguir responder essas 3 perguntas com sim, sem nenhum problema. Mas veja que na situação ele saiu para comprar o livro. Então esse era o objetivo. E a gente tem que traçar exatamente esse tipo de objetivo. Situação 2. Lourdes está fazendo um curso de programação de computador e precisa comprar um livro que está sendo utilizado para fazer a prova. Ela decidiu ir à livraria do seu bairro e, chegando lá, comprou o livro e algumas canetas. Depois, ela parou na padaria e levou um bolo para o jantar em casa com a sua mãe. Pergunta: a Lourdes é uma consumidora consciente? Comprou apenas os itens de necessidade básica? Tempinho para vocês responderem, já voltamos a analisar a situação. Então, galera, como nós vimos ali o caso da Lourdes, será que ela é uma consciente e ela efetuou apenas as compras que precisava? Vejam que aqui ela comprou o livro que ela necessitava, exatamente o que ela tinha planejado lá, só que ela não resistiu, ela comprou mais algumas canetas. Será que ela está sendo consciente? Será que precisa várias canetas? A caneta de uma cor tal, caneta tal lá. Aqui ela já não está sendo consciente com esta compra, né? Ela precisa de uma caneta apenas para o consumo consciente dela. No caso, o bolo para o jantar é fundamental na alimentação ou eles podiam jantar e não comer esse bolo? Claro, podemos dar alguns luxos? Sim, mas a gente tem que ver novamente aquelas 3 questionamentos. Eu quero, eu preciso e eu posso. Senão, o consumo vai ser não consciente. Vamos refletir. Vocês já observaram que sempre perto dos caixas,
onde a gente perde bastante tempo na fila, tem lanchinhos, chocolates, balas, doces e refrigerantes. Essa estratégia é utilizada para estimular o consumo, pois ao ficar entediado na fila, você precisa de recompensas para o seu cérebro. E nada melhor do que um chocolatezinho, não é verdade? Isso daí você vê em qualquer lugar, seja uma lojinha pequenininha de conveniência ou um grande supermercado, você vê essas grandes armadilhas de consumo. Vamos ver agora a situação 3. Patrícia é recém-chegada ao bairro e na rua que ela mora encontrou um grupo de meninas, todas com a mesma bolsa. Ao chegar em casa, ela implorou para a mãe comprar uma bolsa para ela também. A bolsa custa 150. E a mãe da Patrícia, que está passando dificuldades financeiras, no entanto, querendo agradar a filha, comprou a bolsa e estourou o limite do cartão de crédito. Patrícia é uma consumidora que está preocupada com a saúde financeira da sua família? Um instantinho para vocês analisarem a situação e já voltamos conferir. Então, pessoal, e a Patrícia é uma consumidora consciente? Já deu para ler ali, tenho certeza que você diz, nossa, mas, gente, uma situação como essa, já não viram acontecer? Ou vocês mesmos fizeram na família de vocês? Pense um pouquinho. Então, o que nós estamos fazendo? O principal fato aqui não é da Patrícia querer se inserir nesse grupo com a bolsa, mas sim por essas dificuldades financeiras que a família já está passando. E lembrando, dificuldade financeira tem que ser coletiva, todo mundo precisa participar da solução e não fazer a parte apenas do problema. E o que ela fez, a mãe dela? Como às vezes uma compensação, agradou, comprou a bolsa e se endividou ainda mais. Ou seja, um problema que já estava de endividamento tornou o endividamento ainda pior. O consumo consciente não permite isso. E também vem aquela questão, será que ela precisava dessa bolsa? Dificilmente a resposta seria sim. Então, o consumo consciente é ser um consumidor que sempre que for comprar, avalia o que está sendo influenciado pelo ambiente, pelas pessoas ou pela necessidade de ser aceito no grupo. Ou seja, quando nós fazemos um consumo consciente, não é somente para agradar o grupo, mas também vem a da onde aquele produto está sendo fabricado, quais os meios que ele está sendo fabricado. Isso também está sendo levado dentro do consumo consciente.
Hoje as pessoas estão cada vez mais atentas às armadilhas de marketing e do consumo de má qualidade, reavaliando as suas escolhas e focando as suas decisões naquilo que lhes trará mais resultado, mais duradouro. A educação financeira, nitidamente em expansão, como parte do movimento de conscientização contra o consumo desproporcional, nos convida a questionar cada decisão de compra. Ou seja, nós temos que tomar cuidado. Uma dica que eu sempre dou para vocês: não é só essas estratégias, aqueles corredores que a gente vai pagar cheio de balinhas e docinhos ali para a gente não resistir e pegar. Quando você vai no supermercado, gente, produto que está na nossa vista, perto dos nossos olhos, nem sempre, a grande maioria das vezes, não é o mais barato. Vejam produtos similares que estão na parte de baixo ou na parte de cima, que normalmente eles têm um valor muito mais interessante. Então vale a pena sempre a gente não cair nessas esparrelas que o marketing se utiliza exatamente para que a gente consuma mais, que é o grande objetivo. Então, nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre um consumo consciente, consumir conscientemente para não criar problemas financeiros para nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.